no pronto-socorro. Esse paciente tinha antecedentes, né, que tinha diagnóstico de infecção por HIV, havia 21 anos. Os últimos exames dessa paciente, que eram aproximadamente de uns 6 meses antes da admissão, tinha um CD4 de 484 com uma carga viral indetectável. Esse paciente tinha antecedente de uma tuberculose pulmonar tratada, uma doença inflamatória intestinal, hipertensão arterial e sem antecedentes familiares. O NADIR desse paciente era de 170, tá? Próxima, por favor. De hábitos de vida, nada digno de destacar. Medicações em uso, esse paciente estava tomando abacavir, lamivudina, atazanavir com ritonavir, era um terceiro esquema, aproximadamente 2 anos antes da chegada no pronto-socorro, e tinha 2 esquemas prévios, utilizando tenofovir, lamivudina, atazanavir com ritonavir, e previamente tenofovir, lamivudina com lopinarritona. Apesar desse paciente ter referido uso regular da medicação, no histórico do CICEO apareciam algumas cargas virais detectáveis nesse período entre 2011 e 2015. Próximo, por favor. Ao exame geral, esse paciente estava em regular estado geral, corada, hidratada, não tinha febre, na revisão por aparelhos e sistemas, tudo sem alterações. Próxima. Exceto no exame neurológico, que a paciente se apresentou confusa, desorientada, compreendia apenas comandos simples, uma força muscular preservada, mas tinha uma discreta, uns reflexos vivos, né, simétricos, membros inferiores e superiores, tinha um Babinski presente, bilateral, não foi avaliado a marcha, a paciente estava confusa. Próximo. Os exames gerais não mostraram maiores alterações, mas do ponto de vista do HIV e sorologias, apresentava isso já com a paciente internada, um CD4 de 455, uma carga viral indetectável, com sorologias não reagentes para sífilis. Próxima. A ressonância magnética mostrou áreas de hipersinal em T2 e no FLAIR, com algum componente tumefativo em algumas regiões, né? Um quadro mais difuso, sem captação de contraste. Esse líquor apresentava 42 células a predomínio linfomonocitário, com uma proteína de 106, de forma bastante expressiva na eletroforese de proteínas, se mostrava um pico de hipergama-globulina, sugerindo um processo inflamatório compartimentalizado, a glicose normal, a carga viral para o HIV mostrou, aqui 582 cópias, né, com as PCRs negativas para os vírus do grupo herpes, assim como o JC também, Epstein-Barr, né, as reações imunológicas para sífilis negativa e uma imunofenotipagem também. Depois podemos discutir os diferenciais aí com algumas subvariantes desse escape, que foi normal também. Próxima. Esse paciente foi internado inicialmente na UTI, depois passou para a enfermeria, para cuidados gerais, recebeu lamotrigina e clobazam de anticonvulsivantes e teve uma alta hospitalar após melhora importante do quadro neurológico. Esse paciente saiu com uma levíssima confusão, já sem dor de cabeça, sem náuseas, sem vômitos e sem crises. Foi programado alta hospitalar pensando em intensificar ou mudar esse esquema antirretroviral, olhando para o sistema nervoso central. Próximo. A evolução clínica dessa paciente mostrou uma melhora neurológica inequívoca dos motivos da internação, mas nos meses seguintes ficou claro uma instalação de manifestações neurocognitivas em diversos domínios. Ela estava, inclusive, dependente do cuidado de familiares, né, com algum impacto aí nas atividades do dia a dia. A evolução licórica mostrou uma normalização da pleocitose, não tinha mais, tinha uma proteinorraquia muito tênue, muito leve,
com carga viral indetectável no líquor e com normalização da eletroforese de proteínas, não tinha mais aquele pico de gama. A melhora neuroradiológica foi inequívoca também das lesões de substância branca e edema, mas progrediu com uma atrofia importante. Próxima. Vean, aqui está a correlação radiológica em 3 momentos. Primeiro, na admissão, mostrando essas áreas de hipersinal em T2 com componente tumefativo, o controle 6 meses depois, já de forma ambulatorial, mostrando uma recuperação bastante importante dessas lesões, e recentemente repetimos uma nova ressonância, já veem 5 anos depois do episódio inicial, com esta paciente mantendo uma síndrome demencial importante, né? Embora ela seja capaz de manter algumas atividades funcionais no dia a dia. Próxima. Aqui, apenas para mostrar como ficou acentuado esses sulcos, essas fissuras cerebrais, né? Mostrando uma instalação de uma atrofia córtico-subcortical difusa. Próxima. Então, aqui apenas mostrando a evolução do CICEL, né? Vejam que em 2016 foi o último CD4 e carga viral que ela apresentava antes da apresentação do quadro neurológico subagudo, caracterizado por confusão mental, crises convulsivas, né? Posteriormente, com a associação da terapia antirretroviral em vista da presença da carga viral licórica, né, importante nessa paciente, que era 582 cópias no líquor, foi associado darunavir, ritonavir 2 vezes ao dia e dolutegravir 50 miligramas dia. Foi associado a abacavir e a lamivudina, entendendo que o abacavir era uma droga ainda com boa penetração dentro desse esquema. E, inclusive, como comentou Mônica, a tazanavir e ritonavir, na maioria dos casos de escape, é o antirretroviral que está presente nesses esquemas, e sabidamente com uma pobre penetração em sistema nervoso central. A evolução desse paciente, sistemicamente, continuou com indetectabilidade, né? Próxima, por favor. Mas, lamentavelmente, persistiu com alterações neurocognitivas, né? Então, poderíamos definir os diagnósticos finais desse paciente, que continua em acompanhamento, inclusive passou em consulta ambulatorial semana passada comigo, no ambulatório de neuroinfectologia do HC. Ela teve um escape sintomático, né, restrito ao sistema nervoso central, que foi, de fato, melhorado após a terapia antirretroviral, mas isso não impediu uma progressão para uma síndrome demencial, provavelmente devido à extensão das lesões causadas por esse quadro encefalítico, né? Lembrando que foi feita uma imunofenotipagem e foi descartada uma encefalite CD8, que é um subgrupo dentro dos escapes, né, que se caracterizam por ter uma população maioritária de população CD8 dentro das células que estão causando esse processo inflamatório. Isso é importante porque, se for uma encefalite CD8, essa paciente se beneficia de corticoide. Se for um escape, né, não existe um espaço para corticoide, já que não tem benefício nesta situação, né? E a outra consequência também foi uma epilepsia secundária. Essa paciente teve alguns escapes durante os últimos anos que precisaram ajustes dos anticonvulsivantes, né? Então, em resumo, uma paciente que estava teoricamente estável, controlado, mas com um longo histórico de infecção por HIV, demorou para iniciar terapia antirretroviral, teve um nadir baixo, teve períodos de viremias na vigência dos esquemas anteriores, né? Compartimentalizou, fez esse escape e, lamentavelmente, esse escape, apesar de ter sido controlado, não evitou algumas consequências neurológicas, né, que impactam a qualidade de vida dessa paciente. Era isso, e acho que podemos conversar um pouquinho agora sobre o caso também. Bem, pessoal, é um caso que bem sumariza um pouco aí do que a gente discutiu, né, e algumas dificuldades, mas com um diagnóstico mais bem preciso, digamos assim, bem mais estabelecido do que
habitualmente a gente encontra na nossa prática diária, né? O Vidal conseguiu fazer aí a documentação da carga viral, uma boa sequência de imagens, um líquor com resultado que mostra realmente um processo inflamatório, uma encefalite, e, na verdade, a paciente se beneficiou, obviamente, da terapia, mas apresentou sequelas relacionadas ao processo que não foram resolvidas completamente. Então, novamente, está aberto aí para discussão. Eu começo até alguma coisa para vocês dois aí, que eu acho que é. Vocês devem ter lembrança aí de alguns anos atrás na CROI, acho que foi na última CROI presencial, não sei. Aquele trabalho que mostrava a ação de antirretrovirais na massa encefálica, mostrando que pacientes com efavirense tinham lesões progressivas, aparentemente, ou pelo menos diminuía o volume encefálico ao longo do tempo, enquanto que o atazanavir, aparentemente, você tinha um efeito oposto. E uma das especulações é que o atazanavir poderia ser até um fator protetivo para essas alterações. E, no entanto, os dois afirmaram, com base nas evidências que nós dispomos, de que o atazanavir geralmente está implicado na história. Isso, novamente, o velho preceito da epidemiologia, a associação não é causa. A gente sabe disso muito bem. Tem um monte de confundidor na situação como essa, e é difícil dizer exatamente quem veio primeiro, a galinha ou o ovo num paciente como esse. Mas qual é a visão de vocês dois em relação a, especificamente, essa ação neurotóxica de alguns antirretrovirais? Quer começar, Vidal? Sim, é um tema super polêmico, né? Quando se revisava a neurotoxicidade 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, era muito pouco o que se comentava. Inclusive o Kevin Robertson, que é um professor da Carolina do Norte, que foi um dos principais pessoas a pesquisar neurotoxicidade, inclusive modelos celulares in vitro, né? Sempre se colocava dentro como um elemento mais na balança, né? A questão é que a terapia antirretroviral melhora a cognição. Qualquer esquema antirretroviral é melhor do que nenhum, né? Então, eu acho que esse conceito é super importante. Isso se viu desde a monoterapia com sidobudina, né? Melhora de quadros demenciais, mesmo que sejam temporários, né? Limitados, mas isso acontecia, né? E os conceitos de neurotoxicidade eles têm ido ficando mais claros, mais pelos eventos adversos, né? Nitidamente evidentes no caso do efavirense, mas também é uma discussão, porque 90% dos pacientes que tomam efavirense, eles têm melhora sistêmica e melhora cognitiva, inclusive, né? Isso não significa que o uso de efavirense seja necessariamente neurotóxica. Vai ter uma proporção de pacientes que vão ter eventos agudos e vão ter uma proporção de pacientes que prolongam a sintomatologia ao longo de meses ou anos, né? Mas temos mais pacientes que melhoraram cognição com efavirense do que aqueles que descontinuaram, de fato, né? Aqui é importante mencionar, a gente fez um estudo com quase 500 pacientes no Emílio Rivas, foi um estudo transversal, que fizemos avaliação neuropsicológica, uma bateria formal, 12 domínios da cognição, né, para identificar fatores associados a agente sintomática, né? E, de fato, avaliamos efavirense, porque era uma questão, né? Se efavirense poderia ter alguma relação nos pacientes com alteração cognitiva sintomática. E diversas análises, diversas simulações não mostraram nenhuma associação, né, de efavirense em relação à presença de gente sintomática. Esse estudo do CROI, me parece que ele foi muito impactante e teve várias limitações, né, para chegar às conclusões. Inclusive, o período de follow-up, se não me engano, foi de 3 meses, né? Então, imaginar redução volumétrica, né, associando a toxicidade em um período tão curto de tempo, de fato, isso nunca foi reproduzido em nenhum outro estudo, nem modelo experimental, né? Me parece que houve certa tendência do estudo a mostrar um resultado
que de fato era mais negativo do que a gente observa e do que está descrito, inclusive, na literatura, né? O score de penetração do efavirenz, assim como do atazanavir, né? Eles não são as melhores drogas do ponto de vista de neuropenetração, né? Inclusive a nevirapina tem uma melhor penetração do que o efavirenz, mas o que penetra é mais tóxico em relação ao efavirenz, não é apenas essa variável, né? E na própria classificação do Letendre, o atazanavir tem uma classificação muito baixa, né? Mas é uma constatação, talvez mais epidemiológica, né? E que tem essa base farmacológica, que o score do Letendre é basicamente farmacológico, não tem ensaio clínico mostrando isso, né? Mas que parece sim mostrar que esse medicamento chega menos no sistema nervoso central. O que Mônica mencionou, eu achei muito feliz essa frase, né, de que a maioria de pacientes com escape, você pode ver nas tabelas, eles estão usando atazanavir, né? Isso é uma constatação. Agora, deve existir outras variáveis, sem dúvida, né? Eu acho, concordo com o Vidal, e o que eu acho, Brits, é que é uma questão semântica aí da questão da neurotoxicidade, sabe? Porque, assim, o pessoal gosta de fazer estudo in vitro, toxicidade neuronal in vitro com antiviral. A impressão que a gente tem é que tudo que você colocar com neurônio vai ser tóxico, porque daí você vê uma influência no crescimento da célula, então não vale in vitro. Aí você vai para o in vivo. O in vivo, quando a gente usa o termo neurotoxicidade, quando a gente apresenta, por exemplo, ali os dados do EACS, tem muito mais relação com um evento adverso neuropsiquiátrico do que necessariamente de você estar vendo uma toxicidade neuronal clara. Esse debate do efavirenz, acho que todo mundo busca, né? O que é que o efavirenz faz na estrutura encefálica? E as respostas são muito vagas. A questão é que quando você olha o paciente, ele tem mais queixa neuropsiquiátrica do que aquele que usa o outro antiviral. Então, quando a gente fala em neurotoxicidade do ponto de vista presença de queixas neuropsiquiátricas, a gente vê isso acontecer com alguns antivirais e não com outros. Quando você olha estudo de volume encefálico, como foi esse estudo, eu não sei se esse é o estudo do pessoal lá da Espanha, mas tem um estudo esqueci o nome dele lá, do colega que estuda bastante imunoterapia com darunavir lá na Espanha. O Arribas, né? O Arribas, isso. Tem um de efavirenz com Arribas mesmo, como um dos investigadores principais, que eles investigam a mudança do volume encefálico. Tem até um estudo com dolutegravir também, que avalia 6 meses de uso e volume encefálico. O que eu conversei com os radiologistas é que esses estudos que avaliam o volume encefálico usam softwares que fazem medidas que a gente sequer consegue ver com o olho humano. Então, só travou o Vidal, só para saber se vocês estão me ouvindo ainda. Não, sim. Tá? Então, Brits, parece que esses estudos que medem volume encefálico, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na interpretação, porque às vezes o que a máquina enxerga não é o que tem em relação com a parte clínica. E, finalmente, o que acontece com a atazanavir, eu não chamaria de neurotoxicidade. É o que o Vidal falou, tem características farmacológicas que tornam ele diferente do ponto de vista de cruzar a barreira hematoencefálica. E talvez ele deixe o espaço mais confortável para o HIV atuar. Então, o problema não é neurotoxicidade, o problema é essa, teoricamente, má penetração e que não é em todo mundo. Né? Não é todo mundo que toma atazanavir que vai ter isso. O problema é quando a gente olha o contrário, como ele falou, quando a gente olha quem teve, vários tomavam atazanavir, se não quase todos. E eu acho que só um comentário em relação a isso também, o atazanavir foi uma droga que era muito utilizada quando você tinha problemas com outras no momento, com caleta, por exemplo, e você acabar mudando para ela. Então, tem um famoso viés de canalização que pode ter ajudado esses pacientes terem sido afetados por isso aí. Bom, nós estamos no limite de nosso tempo, e só para finalizar, vou fazer uma última provocação para vocês dois aí, respostas curtas, para a gente não chegar, bater o nosso recorde de permanência no ar aqui. Uma das coisas que também se fala em relação à neurotoxicidade do HIV não seria necessariamente a replicação viral ativa lá. Então, mesmo sem ter carga viral, mas muitas vezes proteínas virais que persistiriam lá. Houve uma replicação em determinado momento, o vírus deixou a marquinha dele lá com GP120, NEF e outras coisas,
e isso desencadearia uma resposta imunológica que levaria à inflamação e destruição neuronal, ou seja, algo parecido com o bystander do HTLV. Vocês, como vocês veem isso? Isso é algo ok? É especulação pura? Como vocês veem a importância disso aí, objetivamente? Eu acho que tem tudo a ver com inflamação compartimentalizada também, com ativação celular. Tem alguns estudos avaliando citocinas específicas, né, em pacientes controlados, com carga viral indetectável sistêmica, mostrando que existe um microambiente inflamatório persistente que independe da carga viral, né? Isso quando se avalia, por exemplo, neopterina ou neurofilamento, né, que é um marcador de lesão neuronal, né? Os pacientes que têm alguma alteração cognitiva têm aumento de neurofilamento, né? Então deve ter, sim, e isso está cada vez mais claro, mecanismos não diretamente vinculados à presença do vírus, e sim às suas consequências inflamatórias ou de imunoativação, né? E acho que isso justifica a constante, como que eu vou dizer, a constante esperança dos infectologistas que tratam bastante essa área de sistema nervoso em Maraviroc. Todo mundo fica insistindo no Maraviroc, vamos tentar ver se o Maraviroc faz mais diferença do que os outros remédios, bem por causa dessa questão inflamatória também, né? Perfeito, obrigado por vocês, Mônica, Vidal, obrigado a todos que participaram, foi uma excelente discussão, acho que bastante enriquecedora e esclarecedora, então, obrigado a toda a participação. Hoje, novamente, a audiência estava meio caladinha aí, mas pelo menos houve uma discussão mais ampla, o Jaime ajudou um pouquinho aí também, e aproveito para convidar todos para o dia 27, vai ser a nossa próxima reunião, a penúltima do ano, onde nós vamos abordar um tema também bem específico, que é a terapia antirretroviral em mulheres. Então, quem tiver interesse, a gente se vê lá daqui a 2 semanas. Só lembrando que o AIDS em Bahia, semana que vem. Então, quarta, sexta, esperamos vocês lá. Boa noite a todos. Até lá, Brits. Tchau, Então, Vidal. muito Tchau, obrigado. pessoal. Tchau, Brits. Tchau, Obrigada. Mônica. Tchau, Carlos. Tchau a todos. Obrigado. Tchau, Vidal. Record